Operação S10, Polícia Civil prende integrantes de grupo criminoso que desviava combustíveis de caminhões-tanque. Metrô, pelo terceiro dia seguido, trens operam com lentidão. E mais, Controladoria Geral aponta problemas no transporte escolar público do DF, que vão de ônibus sujos a motoristas embriagados. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, já está no ar. Seja muito bem-vindo. A Polícia Civil prendeu hoje 7 pessoas que faziam parte de uma quadrilha especializada em roubo de combustíveis. Ao todo foram apreendidos 2.500 litros de diesel, gasolina e álcool. Uma Kombi rodava com os produtos pelo Distrito Federal e eram distribuídos para os receptadores. Algumas vítimas, acho que pela falta de capacidade pessoal ou técnica, né? O combustível é volátil, né? Trabalha com dilatação. Eles não têm condições de fazer a medição, né? Eles compram combustível, 5.000 litros, mas não sabem se estão recebendo realmente 5.000 litros. Eu acho que, em virtude dessa falha, que na fiscalização do próprio combustível, que é diferente do posto de gasolina, onde existe uma fiscalização mais severa, né? Inclusive de controle da ANP e outros órgãos de fiscalização, eles não conseguem mensurar o recebimento. Eu acho que é aí que está a falha, né? E esse combustível ele é subtraído. A quadrilha atuava da seguinte forma: os motoristas de caminhões-tanque desviavam o combustível assim que saía da refinaria. Por meio de galões, o produto era repassado aos receptadores e estes aos consumidores finais. Eles atuavam em todas as frentes. Onde tem oportunidade, eles furtam. É o óleo diesel, é o álcool e a gasolina, né? Depende que cada caminhoneiro trabalha de uma forma, né? E transportam combustíveis diversos. Então, teve oportunidade de subtrair, teve um momento, eles fazem a subtração e, por sua vez, já fazem um repasse muito rápido. Muito rápido. O combustível ele é subtraído já de imediatamente, para evitar exatamente até essa prisão em flagrante, já são repassados para os receptadores, né, e consumidores finais, né? Não há estimativa dos prejuízos sofridos. Autoridades acreditam que esse grupo criminoso seria o segundo maior no Distrito Federal que atuava neste tipo de criminalidade. A quadrilha vai responder por furto e receptação de combustíveis, associação criminosa e danos ambientais. Essa quarta-feira foi de muito trabalho para a polícia. Em Ceilândia, um grupo que aterrorizava moradores de um acampamento foi preso. Também em Ceilândia, um esquema irregular de venda de peixes foi desmontado. Olha só. 30 quilos de pescados foram apreendidos em uma distribuidora de peixes em Ceilândia por estarem em situação irregular. Além de serem criados clandestinamente, os peixes eram armazenados de forma insalubre, expostos à sujeira e a roedores. Eles não tinham nem data de validade. A venda do produto representava um risco para a saúde dos consumidores. Os peixes eram comercializados em diversas redes de supermercados e restaurantes por todo o Distrito Federal. Muitas vezes, um peixe mais barato era vendido como sendo de outra espécie mais cara. O grupo vinha sendo investigado desde abril, mas até o momento ninguém foi preso. E no INCRA 9, um grupo foi preso acusado de ameaçar e coagir moradores do assentamento Paulo Daniel. De acordo com as investigações, o grupo agia como uma milícia privada. Armados, eles saqueavam e colocavam fogo em barracos. Eles ameaçavam e expulsavam as pessoas que não concordavam com eles. Das 30 famílias pertencentes ao acampamento, 7 foram expulsas. O objetivo dos criminosos era afugentar os moradores para lotear o terreno como condomínios particulares. Hoje pela manhã, a Polícia Civil prendeu 4 pessoas, mas faz buscas para encontrar o líder do grupo, que é suspeito de ter assassinado um comparsa no dia 6 de dezembro. Esta é a segunda operação de uma série de outras que serão realizadas até o início do ano que vem para coibir a ocupação irregular de terrenos públicos. Cláudio Humberto comenta o esquema irregular de venda de peixes. Olha, a operação do PROCON com a participação da Polícia Civil e do Ministério da Agricultura, hoje em Brasília, mostrou a importância vital da fiscalização e revelou também a que tipo de coisa todos estamos sujeitos. A operação foi deflagrada contra uma distribuidora de alimentos congelados chamada CIA
pescados, acusada de manter produtos armazenados de maneira inadequada e até criminosa. Foram encontrados peixes adulterados, prazo de validade vencido, selos falsificados do Ministério da Agricultura, graves problemas de falta de higiene, etc. Encontraram até rato morto entre os produtos que são fornecidos a restaurantes, aliás, muito bem conceituados aqui da cidade, alguns no Lago Sul. Essa porcaria também era fornecida a supermercados de venda no atacado, mostrando que muitas peixarias do DF comercializam esses produtos que fazem muito mal às pessoas. Pena que foram somente mandados de busca e apreensão. Para uma atitude criminosa, a medida adequada é cadeia. E a Polícia Civil prendeu também nesta quarta-feira um homem suspeito de fazer parte de uma quadrilha que roubava caixas eletrônicos aqui no DF. Jason Alves de Jesus, de 27 anos, estava foragido desde maio deste ano. Ele é o 6º homem preso pela suspeita de integrar a quadrilha. No total, o grupo teria roubado R$1 milhão em caixas de 2 shoppings, um hotel e até no anexo do Palácio do Buriti. A polícia identificou os suspeitos após câmeras de segurança flagrarem a ação do grupo no estacionamento subterrâneo do Royal Tulip, na Asa Norte. Nas imagens, 4 homens entram fortemente armados na garagem do hotel. Um deles vai para uma sala com porta de vidro e rende um funcionário. Enquanto isso, 2 homens encapuzados usam barras de ferro para quebrar os caixas eletrônicos. R$400 mil foram levados. A Polícia Civil ainda procura um 7º suspeito que está foragido. Se condenados, os criminosos devem responder pelos crimes de roubo e uso de explosivos. Vamos falar de transporte agora. Pelo 3º dia seguido, o metrô está funcionando com lentidão. Alguns trechos estão sendo percorridos em velocidade de até 20 km por hora. O repórter Rodrigo Miranda está na Estação Central e traz informações ao vivo sobre a situação agora. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Muita gente, muita fila? Boa noite, Juliana. Boa noite a todos que acompanham a cidade. A estação central aqui na rodoviária Plano Piloto, bastante movimentada. Nós estivemos lá, demos uma olhada, muita gente tentando comprar o bilhete para fazer essa viagem, muita gente chegando também, até normal, a volta para casa aí nesta quarta-feira. Mas o problema, Juliana, está justamente no trajeto, que nem você falou. Os trens em alguns pontos, aí, alguns trechos, estão passando a 20 km por hora, quando a velocidade em uma situação normal, velocidade média, aí, chegaria a 80 km por hora. E esse problema dura a semana inteira, viu? Desde segunda-feira, o brasiliense que precisa desse transporte não está tendo vida fácil, está encontrando problema. O metrô disse que o equipamento que apresenta falha é o que controla a velocidade, um equipamento de sinalização. Ele já foi removido do local dele e foi levado para manutenção na sede do metrô em Águas Claras, mas ainda o problema não foi corrigido e fica aí essa dúvida de quando ele vai ser corrigido. A situação, então, é bastante complicada, mas a volta para casa ainda, a chegada nas estações ainda está bem tranquilo, Juliana. O problema mesmo é o trajeto. Vamos ver como é que fica nos próximos dias, se será resolvido ou não. Pela velocidade, está compensando até sair de bicicleta. Obrigada, viu, Rodrigo? Boa noite para você. E vamos ver como é que está, então, a volta para casa nesta quarta-feira, ao vivo, pelas câmeras do DR. Vamos ver o trânsito ali na Épia Norte, subida para a BR-020. Um pouco de lentidão, mas tem menos carro que o de costume. Agora a gente vai para a Ponte JK. Agora a Ponte JK. Ponte JK, ali no trecho já para a subida também. Nesse trecho dá para ver que tem pouco carro, movimentação tranquila por lá. Agora a gente vai para a EPTG, ver como é que está a movimentação lá na EPTG nesse momento. As câmeras do DR, EPTG bem movimentada, dá para ver ali na frente que tem muita lentidão, alguns carros até parados. Provavelmente ali na saída para Vicente Pires, Águas Claras, que sempre fica muito cheia nesse horário. E a gente finaliza o nosso giro na BR-040. Vamos ver como é que está a movimentação por lá. BR-040, movimentação até que tranquila, os carros andando na velocidade da pista, a imagem que está um pouco paralisada. E a Controladoria Geral do DF divulgou um relatório com dados preocupantes sobre o transporte escolar público aqui da capital. Os detalhes chegando ao vivo com o Cláudio Marcos. Oi, Cláudio, boa noite para você. O que é que encontraram aí de irregularidade?
Ô, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham a gente. Olha, como você falou, uma auditoria da Controladoria Geral aqui do DF, em apenas 4 meses, Juliana, 86 motoristas foram flagrados dirigindo com habilitação já vencida há mais de 30 dias. Foram quase 160 multas aplicadas. E, Juliana, os casos realmente são preocupantes. Também motoristas que foram flagrados aí no transporte escolar, falando ao celular enquanto dirigiam. Também crianças que estavam sem o cinto de segurança nesses veículos. E um dos casos mais graves, o motorista que atendia lá o ensino fundamental em Nova Betânia, em São Sebastião, foi flagrado dirigindo, inclusive, alcoolizado. Então, são vários casos que foram identificados nesta vistoria de apenas 4 meses. Bom, o que diz, então, o governo, né? A Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal diz que tomou conhecimento do resultado aí dessa fiscalização, diz que está tomando providências e que vai exigir dessas empresas punição e que os contratos aí sejam realmente cumpridos como estabelece a lei, ou seja, respeitando o Código de Trânsito Brasileiro, né, Juliana? E principalmente não colocando em risco essas crianças. Lógico, um perigo para as crianças, para os jovens todos. Obrigada, viu, Cláudio? Boa noite para você. Nessa época de chuvas, as reclamações dos consumidores sobre a falta de energia aumentam. Dor de cabeça para moradores e prejuízo para comerciantes. Na tentativa de resolver o problema, o GDF anunciou que vai privatizar a SEB. A fase de estudo já começou e deve ser concluída em meados do ano que vem. As constantes quedas de energia elétrica têm trazido prejuízos para empresários. Na última sexta-feira, o restaurante do Sérgio, que funciona na 213 Norte, ficou sem luz por aproximadamente 2 horas. Tempo suficiente para prejudicar as finanças. A gente estava com a casa com a perspectiva de reserva total, nós tínhamos quase 50 reservas. A gente já tinha marcado uma música acústica que normalmente atrai já bastante pessoas. E aí, um pouco antes do show, 8h30, a energia acabou. Situação que foge do controle do Sérgio como gestor. Você se sente impotente, você tem uma estrutura cara, eu ofereço aqui quase 30 empregos e aí eu fico pensando como é que a gente consegue suportar tantos problemas gerindo o negócio. Em uma tentativa de resolver os problemas do fornecimento de energia no Distrito Federal, o governo anunciou a privatização da SEB. O processo, que começou em agosto, está em fase de contratação de consultores que irão assessorar o BNDES no processo de desestatização. A previsão é de que os estudos sejam concluídos no início do segundo semestre de 2020. Na avaliação desse economista, passar a gestão da SEB para a iniciativa privada trará benefício aos cofres do GDF. Nós estamos falando agora em você abrir mão de uma empresa que tem apresentado resultados ruins, especialmente no setor de distribuição de energia, ainda que não no setor de geração de energia, mas o fato é, você tem aí um problema de geração de caixa nesse setor específico e você ao mesmo tempo você está gerando caixa para o GDF, que tem várias obrigações que precisam ser cumpridas nos próximos anos. Ele acredita que ao se concretizar a privatização, serão apresentadas opções de demissão ou remanejamento para funcionários da companhia energética. O que tem sido colocado tradicionalmente nesse tipo de situação é a simples permanência na empresa, evidentemente com o risco de que a pessoa seja demitida, mas com todos os seus direitos, evidentemente. Também tem a possibilidade do PDV, também, que é muito comum nesse tipo de situação. E o GDF chegou a noticiar que tem a intenção de fazer o remanejamento de servidores para outras empresas ou órgãos públicos. Na estrutural, uma criança de 4 anos teve 99% do corpo queimado durante um incêndio em uma casa. O menino foi levado para o Hospital Regional da Asa Norte na manhã de hoje. Além dele, estavam na casa 2 mulheres que precisaram ser atendidas porque inalaram muita fumaça. 21 militares participaram do combate ao incêndio. As chamas foram rapidamente controladas, mas apesar disso, o local foi consumido pelo fogo.
A casa incendiada fica na quadra 1 do setor leste da cidade estrutural. Uma perícia começou a ser feita para avaliar o que causou todo esse estrago. O laudo com as causas do incêndio deve sair somente em 30 dias. Sobre a criança que ficou gravemente ferida, a Secretaria de Saúde disse que não pode divulgar o estado de saúde, cumprindo determinações do Código de Ética Médica. E o Ministério Público aqui do DF divulgou um balanço das ações de 2019. As informações com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. O que é que teve de destaque? Boa noite para você também, Juliana. Boa noite a todos. Pois é, podemos destacar aí desse balanço do Ministério Público, né, que apresentou aí várias operações contra crime organizado, violência doméstica, crimes virtuais também. Somente este ano, o MP pediu que R$1 bilhão fossem devolvidos aos cofres públicos pelas mais diversas práticas, né? E destaque ainda para as 221 ações de inconstitucionalidade contra leis que foram aprovadas pela Câmara Legislativa e ajuizadas nos últimos 10 anos, portanto, consideradas ilegais, né? O MP também ajuizou ainda mais 2 ações contra o ex-governador Agnello Queiroz e o ex-vice-governador Tadeu Filipelli, né? Além deles, outras 7 pessoas são alvos dessas ações que tratam das irregularidades na construção ainda do Estádio Nacional Mané Garrincha. Ficou pronto em 2013, né, para competições da Copa do Mundo e também anteriormente a Copa das Confederações. Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social afirma que houve enriquecimento ilícito dos envolvidos e danos causados ao patrimônio público e por isso querem aí que eles devolvam os valores recebidos ilicitamente com correções e juros, além do pagamento de multa. Juliana. Obrigada, viu, Aislan? Boa noite para você. Boa noite. A seguir, câncer é a doença que mais mata crianças e jovens até 19 anos. Veja imagens do trânsito agora na Estrutural. O Band Cidade volta já. A redução do preço da cesta aqui no Distrito Federal, divulgada essa semana pelo GDF, tem animado os consumidores. Produtos como arroz, leite e carnes vão ficar mais baratos a partir de 1º de janeiro. Encher o carrinho de compras no mercado tem ficado cada vez mais complicado. Os preços altos contribuem muito com que nem sempre o essencial chegue até a despensa de casa. Defasou, acabou. Acabou porque você não recebe e quando você vem, cada dia que você vem, os preços estão tudo lá em cima. Mas o anúncio da redução do ICMS em produtos da cesta básica pode aliviar o bolso do consumidor. A lei sancionada pelo governador Ibanez Rocha prevê uma redução de 18% para 7% no percentual sobre a comercialização de produtos como arroz, farinha de mandioca e de trigo e também sobre o frango. A Associação de Supermercado de Brasília afirma que o reajuste vai ser repassado para o contribuinte. Mesmo a gente contando com essas variáveis entre safras e tal, do leite ou do frango, exportação, mas isso vai trazer um benefício para o consumidor final, porque é uma diferença de 11%, de 18% para 7%. Então, isso é muito interessante, o governo tem entendido isso e é um benefício social, né? Os menos favorecidos é que sentirão mais essa diferença. Mesmo sem saber o quanto vai baixar, o consumidor já comemora a redução. Se vai reduzir, bom, né? Seria ótimo, principalmente porque nós temos muita gente passando fome, né? Pode ser que se baixar, todo mundo pode comer, né? Mas acha que a medida, que só começa a valer em 1º de janeiro de 2020, deveria ser adotada imediatamente. Para já, para ontem. O câncer é a doença que mais mata crianças e jovens de até 19 anos. Os dados são do Instituto Nacional do Câncer, que também aponta que uma das coisas mais importantes nesses casos é o diagnóstico precoce. Parece óbvio, né, falar em diagnóstico rápido, mas não é tão simples assim. Os médicos que costumam lidar com crianças no dia a dia nem sempre estão preparados para perceber que sintomas aparentemente comuns, como febre e dor, podem estar relacionados a algo maior. Entenda na reportagem de Camila Lopes.
Por um ano, a Graciela viveu uma espécie de via crucis com o Ian, de médico em médico, para entender o que o filho tinha. 8 profissionais da área da saúde que ela buscou em Paracatu, Minas Gerais, deram a ela um diagnóstico. Estava bem longe do que realmente estava acontecendo com o filho. Ele com muita febre, 38, 39, 40. E eu via que ele não estava bem. E suando muito, e o coração dele do lado direito. Aí eu vi que tinha alguma coisa errada, que os batimentos cardíacos fora do normal. Ele sentia cansaço, ele não dormia bem. Só que em Brasília, os médicos descobriram que o menino tem neuroblastoma, que é um tumor no pulmão. Um tempo precioso que foi perdido. Ele não estava assim, mas ele estava menos debilitado. O problema maior é que o câncer em criança progride muito rápido e que os sintomas muitas vezes se confundem com doenças comuns da infância. O que a gente tem é que ouvir a mãe. Eu falo muito para os pediatras, escutem as mães quando elas sentem que a evolução daquela doença não está igual às doenças comuns da infância, né? E rever aquele paciente mais vezes é melhor. Por isso, quanto antes for descoberto, melhor para o tratamento do paciente. Nosso objetivo é que a gente receba os casos suspeitos também, o mais precoce possível, com a criança em bom estado clínico, para a gente conseguir fazer o diagnóstico preciso e instituir o tratamento adequado o mais rápido possível. Para garantir o sucesso de todo o procedimento, hoje o Hospital da Criança de Brasília, referência no tratamento de câncer, tem seguido pilares internacionais. Centralizar o cuidado com equipe multidisciplinar, médicos de todas as especialidades afeitos a peculiaridades do câncer da criança, das complicações, tratar em protocolos multi-institucionais já estabelecidos, não é? E também ter capacidade diagnóstica para você conseguir estratificar em risco cada tipo de criança. Seria a medicina individualizada. Apesar de ser um câncer mais agressivo, se comparado com um adulto, a chance de cura é grande. Quando a gente observa o cenário da oncologia pediátrica no Brasil, e nós do Instituto Ronald McDonald trabalhamos há 20 anos, a gente nota que a gente pode tratar das crianças que são tratadas, grupo, que consegue de alguma maneira chegar ao tratamento. Essas crianças elas têm uma chance de cura boas em relação ao passado. A seguir, Polícia Civil lança programa Investigador Mirim. Você vê imagens do trânsito ao vivo na FNB. Band Cidade volta daqui a pouco. Espírito de equipe, respeito, hierarquia e disciplina. Esses são os valores que a Polícia Civil tentou ensinar a 28 crianças de 2 escolas públicas do Recanto das Emas. É a primeira edição do programa Investigador Mirim. Emocionada, Ana Letícia, de 10 anos, conta o que aprendeu nos 6 meses em que participou do programa Investigador Mirim da Polícia Civil. Eu aprendi a ter respeito, deixa eu ver, é difícil, responsabilidade, colaboração, então dividir tudo. A experiência foi tão boa que antes ela tinha medo de polícia e agora sonha em ser uma policial. Tudo por causa das aulas de investigação. É porque a gente investigou muitas coisas. Aí, exemplo, eu gosto de aventura e outras coisas. Polícia, pra mim, é o que eu quero, e artes. Aí, exemplo, se eu não conseguir artes, eu vou de polícia. Porque o meu sonho eu realizei, né? Dar um abraço na polícia. Foram 6 meses de curso e foi com a presença de autoridades e com o ambiente todo montado para uma festa é que a Escola Superior da Polícia Civil encerrou a primeira edição do programa. O local foi escolhido de acordo com a pesquisa do Distrito Federal, o PEDAD, em que diz que o Recanto das Emas é uma das áreas mais vulnerável, né, em relação tanto ao salário, que mais de 80% da população tem um salário até 2 mínimos, né, e como a criminalidade do local também. São crianças da rede escolar, matriculadas na rede escolar do 5º ano e que tenham de 10 a 11 anos, para que haja homogeneidade da turma. Aqui, 3 vezes por semana, elas têm acompanhamento escolar,
aulas de arte, primeiros socorros, informática, ética, cidadania, judô e muito mais. Tudo como uma maneira de, junto com a escola e a família, tornar os alunos cidadãos melhores. O ganho é enorme. É o ganho de ser colocado na cabecinha deles que eles podem sonhar, que eles podem fazer diferente e raciocinar, sobretudo nas suas ações, que as ações repercutem se desdobram em consequências. E essas consequências são advindas dessa ação, podem ser ruins, então eles precisam pensar nas ações deles. E uma última notícia, um caminhão pegou fogo hoje à tarde na BR-060, próximo a Alexânia. O caminhão foi totalmente destruído pelas chamas. Por causa do fogo alto e da quantidade de fumaça, o trânsito foi parcialmente bloqueado na BR. O Corpo de Bombeiros teve que usar um caminhão-pipa para apagar o fogo. De acordo com informações da PRF, o motorista não se feriu e o incêndio pode ter começado por causa do superaquecimento dos freios. Todas as faixas já foram liberadas. Por hoje é isso, obrigada pela sua companhia. Vem aí o Jornal da Band. Tchau, tchau, até amanhã.